queridos irmãos, eu sou Daniel Farias e sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Hoje estaremos começando uma série especial de podcasts sobre o período do Natal, o Advento, quando lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cada um dos 4 episódios, nós falaremos sobre um aspecto mais específico do Advento. Neste primeiro episódio, o tema é promessa. E para tratar do assunto estão aqui comigo o pastor auxiliar de nossa igreja, o reverendo Ricardo Regis. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Boa pastor? Tarde. Boa tarde. E também o nosso seminarista Thalisson Evangelista. Tudo bem, Daniel? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de receber Amém. vocês dois aqui e vamos, ao nosso assunto de hoje, o Advento, a promessa. E para iniciar as nossas conversas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse período do Advento, sobre o Natal pela ótica cristã, né? Muito bem. O período do Advento ele marca o início de um novo ciclo, né, no calendário litúrgico da igreja. A gente segue olhando para Cristo, né? A igreja, a cada reunião, a cada domingo, ela celebra a vitória de Cristo sobre a morte, sua ressurreição, olhando para os evangelhos, especialmente olhando para o Antigo Testamento, olhando para as cartas paulinas, e ela vai, domingo após domingo, refletindo sobre a pessoa de Cristo, seu Redentor, seu Salvador, e como a pessoa de Cristo nos ajuda a viver o seu Evangelho neste mundo, né? O testemunho de Cristo Jesus, afinal de contas, nós somos suas testemunhas, né? Conforme a sua própria palavra. Então, comemorar o Advento é manter uma tradição excelente para a igreja, não abrir mão dessa tradição viva na história da igreja, nas nossas histórias, e também num período em que o secularismo de fato está celebrando outras festas, outras vitórias, a igreja mantém firme a celebração da vitória de Cristo Jesus, a vitória sobre tudo e sobre todos, né? Então o Advento é um período realmente que marca esse início, né, de mais um ciclo litúrgico para a vida da igreja. Acho que isso que o pastor falou é importante de relembrarmos, que é um período também importante para que o próprio cristão, né, as próprias testemunhas de Cristo, falem a verdade sobre quem Cristo é, o que ele veio fazer, né, qual a sua missão aqui na Terra e aquilo que ele criou, né, a partir da sua obra, de tudo aquilo que ele realizou, da vontade de Deus Pai. Então, como o pastor falou, enquanto o secularismo está aí comemorando as suas próprias vitórias, que no final das contas não serão vitórias, né, concretas, nós podemos testemunhar como cristãos nesse período onde as pessoas parecem estar mais abertas a ouvir a mensagem do Evangelho. E aí, nós como testemunhas, podemos entregar essa mensagem de uma maneira fiel, né? Não distorcida, e aí aproveitar nas nossas famílias, nas nossas reuniões dos trabalhos e todas as oportunidades que temos de testemunhar e de falar de Cristo, de falar de sua obra. Então acho que o Natal também traz essa possibilidade para nós, né? E acredito que a mensagem da redenção pode ser bastante difundida nesse período, mais ainda do que nos outros períodos também que nós vivenciamos. Isso. Sim, amém. Realmente nós vemos aí a importância que é para nós, né, o período do Advento, o período do Natal. E agora nós vamos entrar mais especificamente no tema desse nosso primeiro episódio, que é justamente a promessa, né, ligada ao Advento. E então eu vou iniciar perguntando a vocês uma dúvida que é muito recorrente no meio evangélico, né? De que modo o Antigo Testamento aponta para Cristo? Nós sabemos que a história do nascimento de Jesus está retratada ali no Novo Testamento, mas nós também sabemos que o Antigo Testamento aponta, nos dá indícios da vinda do Messias, né? E de que forma, né? De que modo o Antigo Testamento aponta para Cristo? Muito boa pergunta, Daniel, que você nos fez, porque essa é de fato uma questão importante para nós que somos reformados, né? Mas também não somente para aqueles que são reformados, como toda a igreja. Então, o Antigo Testamento é aquele que fala de Cristo,
né, de uma outra forma, uma forma um pouco diferente daquilo que nós vemos no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento como um todo, ele fala de Cristo. E principalmente nós vamos entender o Antigo Testamento falando de Cristo propriamente, especificamente nas promessas que ele traz. Então, todas as promessas que Deus faz a seu povo, promessa de salvação, promessa de reconciliação, de redenção, todas essas promessas, elas têm o seu sim em Cristo, né? Isso é que o apóstolo Paulo fala a respeito das promessas de Deus. Então, nós temos nas promessas propriamente falando sobre Cristo, do seu cumprimento, tudo aquilo que nós vemos, por exemplo, no profeta Isaías falando do servo sofredor, daquele que seria o Emanuel, né? do príncipe da paz. Então, as promessas já em Gênesis nós podemos observar também, como Gênesis 3,15, né? Aquele que vai nascer da semente da mulher e ele pisará na cabeça da serpente, ou seja, aquele que vai destruir o mal e vai reconciliar o homem com Deus. Então todas as promessas elas têm esse apontamento para Cristo, né? Nos fala daquele que será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então é uma aliança feita, de fato, através dessas promessas que Deus nos dá. Do homem que caiu, mas Deus providenciou a sua reconciliação, providenciou a sua salvação, para que esse homem tivesse a possibilidade novamente, né, uma possibilidade real e firmada pelo próprio Deus, através do seu próprio poder e da sua soberania, de reconciliar esse homem através de Cristo Jesus. Interessante que no seu amor, né, na sua graça, Deus cria o homem, estabelece com esse homem um relacionamento, né, pactual. Então sempre Deus tomou a iniciativa, mesmo um homem caído, um homem que errou, né, desobedeceu ao Senhor, mas Deus jamais abandonou este homem à sua própria sorte. Deus sempre o procurou, Deus sempre tomou a iniciativa e estabeleceu com ele um relacionamento baseado na sua aliança, né? Uma aliança de graça, de amor, claro, também com leis, com mandamentos, né? O modo como Deus queria que esse povo se portasse. E em Hebreus nós temos o livro, aquela carta abrindo, dizendo que no passado, né, outrora, Deus falou através dos pais, né, aos filhos, pelos profetas, e agora ele nos fala através do seu Filho. Então, você vai percebendo essa revelação progredindo no Antigo Testamento, até que em Cristo Jesus se cumpre, né, a grande promessa. E a igreja vive, de fato, alicerçada nas promessas. Nós não podemos abandonar nem o texto do Antigo Testamento, nem muito menos o texto do Novo Testamento, mas ver nesses dois textos, né, a palavra de Deus sendo cumprida. E isso também nos dá a certeza de que algumas promessas que ainda não foram cumpridas, elas se cumprirão, né? Então, o Advento, ele tem essa possibilidade dessa harmonia bíblica, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e já antevendo escatologicamente, porque o Advento também tem esse aspecto escatológico, né, de nos remeter de fato para um tempo final, quando Cristo então cumprirá todas as suas promessas de modo pleno, né? Pastor, é interessante essa pergunta também que o Daniel fez, porque às vezes muitas pessoas têm dificuldades em ler o Antigo Testamento, né? E acaba por essa dificuldade não lendo, né? Não Isso. Entendendo, e aí acaba não lendo o Antigo Testamento. Isso. E aí quando você realmente passa a enxergar as promessas, tudo aquilo que Deus realiza na sua revelação no Antigo Testamento, você consegue enxergar Cristo, né, nesses aspectos, em tudo aquilo que ele fala, nós temos uma compreensão maior. E aí as coisas vão fazendo sentido, né? Vão montando, as peças vão se montando em nossa cabeça, e aí nós ganhamos um ânimo maior para ler o Antigo Testamento, porque passamos a conseguir compreender aquilo que Deus fala no Antigo Testamento a respeito de Cristo, né? E o próprio Cristo fala isso. Ele diz que são as escrituras que testificam dele. E ali, quando ele fala isso, ele só tinha o Antigo Testamento. Exato. O Novo ainda não era completo. Então, nós
temos esse aspecto também de olhar para o Antigo Testamento, ver Cristo nas promessas, em tudo aquilo que Deus faz ali, e aí conseguirmos entender um pouco mais, de uma maneira maior, mais ampla, tudo aquilo que Deus fala ali no Antigo Testamento a respeito de Cristo, né? Exato. E suas promessas. Sim, é verdade. E o Thaleson comentou, né, a questão do ponto de vista reformado, sobre essa questão das promessas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E na teologia reformada nós aprendemos que o texto, a passagem que se encontra em Gênesis 3,15, que foi justamente a passagem que o Thaleson já comentou, nós temos a chamada promessa mãe ou proto-evangelho, né? Eu vou ler aqui a passagem de Gênesis 3,15 e logo após eu complemento com a pergunta, né? Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, qual seria a relação dessa passagem, né, de Gênesis 3,15 com Cristo? É interessante, Daniel, essa pergunta, e muito importante para também conseguirmos ampliar a nossa visão do Antigo Testamento em relação a Cristo, né, e tudo mais. Então, nós vemos que a Escritura nos fala que Deus cria o homem, né, segundo a sua imagem e semelhança, e em Adão ele faz a representação ali de toda a humanidade. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai utilizar lá em Romanos. Então, em Adão nós temos a representação da humanidade. Nós somos representados ali em Adão. E o que acontece? A queda, né? Adão peca, Adão desobedece à ordem de Deus. E ali toda a raça humana, todos os homens caem também, né? Nós sofremos do pecado original, né? Aquilo que nós chamamos de pecado original, ou seja, o primeiro pecado, aquilo que Adão cometeu contra Deus lá no Jardim do Éden. Só que, como o pastor falou, Deus não deixa o homem à sua própria sorte, né? Ele não entrega o homem à sua própria sorte, mas ele já havia estabelecido uma obra de redenção para esse homem. E aqui em Gênesis 3,15, nós já temos a promessa, a primeira promessa de Deus em relação a Cristo, né? A promessa do Evangelho já estabelecida aqui em Gênesis 3,15, quando Deus diz que ele irá criar aí dois povos, né? Um que é redimido e outro que não é. Um que faz parte da família de Deus, da família da aliança, e outro que não é. Um que faz parte aí dos filhos de Deus e outro dos filhos da serpente. E esse homem que nascerá da semente da mulher é o próprio Cristo, né? Ele não é simplesmente Deus vindo à Terra em sua divindade, mas ele é Deus sim, vindo à Terra em sua divindade, mas como homem também. Ele nasce da semente da mulher. E aí Cristo é o último Adão, ou o segundo Adão. Por que ele é o segundo Adão, ou o último Adão? Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que se em Adão a humanidade caiu, nós temos a queda, em Cristo nós temos a reconciliação. Então, se Adão nos representava, né, e ele falhou, Cristo também nos representa diante de Deus, e nele nós temos a salvação, porque ele não falha, né? Ele não falhou na sua obra, ele não falhou na sua redenção. Ele cumpriu toda a lei de Deus, ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então ele cumpre todos os aspectos da aliança, né? E aí em Cristo nós temos o último Adão, aquele que nos representa. Agora nós somos representados por Cristo e não mais por Adão. Agora nós estamos em Cristo e não mais em Adão. Então Gênesis 3,15 tem essa relação. Aquele que nascerá, aquele que é a semente da mulher é Cristo. Então Deus, ali logo depois de Adão pecar, ele já diz, né? Olha, virá um que pisará a cabeça da serpente, ou seja, ele esmagará o mal, né? Ele fará com que esse mal volte-se ao bem. Aquilo que o homem rompeu, Cristo vai reconciliar. Cristo vai ligar novamente. Então, o próprio Deus vai ser ligado ao homem, ao seu povo, através de Cristo. Então, Gênesis 3,15 fala de Cristo, fala do Evangelho. Então, essa é a ligação que nós temos aí
entre Gênesis 3,15 com o advento, né? Com Cristo, né? O advento é justamente isso, né, pastor? É Cristo vindo e cumprindo a promessa que Deus já estabeleceu do Evangelho. Exato. A gente vai tratar isso, acho que no outro ponto, mas vale lembrar também que há um sofrimento envolvido aí também, né? Aquilo que Satanás fez no início da criação, de fato, trouxe um grande sofrimento. A criação trouxe uma maldição, né? E Cristo, quando cumpre, então, a promessa, né? Ele não escapa desse sofrimento, né? Como dizia Agostinho, de todos os filhos de Deus, só um não pecou. Mas de todos os filhos de Deus, nenhum deixou de sofrer. Então, o próprio Cristo se submete a essa humilhação, que Paulo vai chamar, né, de uma humilhação. Ele se encarna nesta forma de homem, né, um de nós. João diz, ele é um de nós. Então, no cumprimento dessa promessa, nós vemos aí uma disposição de Deus de continuar amando esse homem, de continuar derramando sobre ele a sua misericórdia, o seu favor, e ao longo de todo o Antigo Testamento ele vai revelando, né, que só Cristo Jesus de fato pode ser e era de fato esse que esmagaria a cabeça da serpente. Por mais que grandes homens tenham sido levantados por Deus com muita coragem, em santidade, né, como Moisés, depois o próprio rei Davi e os profetas, mas nenhum deles podia ser este, né? De fato, só Cristo, Deus vai revelando ao seu povo, e nós temos a convicção, de fato, que só Cristo pôde, de fato, esmagar a cabeça da serpente como ele fez, né? O senhor falando agora que Deus levantou muitos homens, né? Que foram homens fiéis a Deus, né? Que de fato entregaram a mensagem de Deus. Eu lembrei daquela música, como um farol que brilha no deserto, né? E aí a gente coloca esse aspecto do farol que brilha no deserto à noite, né? Como se fosse a gente, né? Como se a gente fosse entregar lá a mensagem e nós somos o farol, mas nós não podemos tomar essa luz que pertence somente a Cristo, né? É isso que o senhor está falando. Mesmo que homens de Deus tenham sido levantados pelo próprio Deus, nenhum se compara ao próprio Cristo, né? Nenhum tem esse aspecto de poder salvar outro homem. Isso. Então, o farol que brilha à noite no deserto é o próprio Cristo, né? Nós não podemos tomar esse lugar porque nem temos condições de fazer isso. É verdade. Bem, então nós vimos que em Cristo nós temos promessas de muitas bênçãos. E como o pastor Ricardo também falou, no Antigo Testamento também são tratadas sobre maldições, né, que foram estabelecidas. E eu pergunto para vocês, como a gente pode relacionar essas maldições que estão estabelecidas no Antigo Testamento com o primeiro advento? Primeiro, o cumprimento, né, da promessa. O advento significa a redenção, né? Vem do termo adventus redentores, ou seja, o Redentor, a vinda do Redentor. Por mais que Cristo tenha representado para Israel, né, um líder sem comparação, um profeta, aquele que no dizer de Nicodemos fazia sinais e prodígios, né? E ele mesmo reconheceu que aqueles sinais ele não poderia fazer se não viessem de Deus. A vontade de Deus em Cristo Jesus, isso ficou muito claro nas palavras de Jesus, é que ele deveria ser reconhecido como o Redentor, como o Salvador. A maldição do pecado, de fato, corrompeu toda a terra. Nem o povo de Deus escapou dessa corrupção do pecado. Nós vemos ao longo de toda a história esse povo cometendo todo tipo de pecado, né? Fruto da sua idolatria, muitas vezes do seu distanciamento de Deus. E eu penso que o grande aspecto que relaciona, então, o primeiro advento
é o aspecto da redenção, né, que Cristo Jesus vai promover não só com aquele povo, né, mas para todos, né? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder então de serem feitos filhos de Deus, saber aos que creem no seu nome. Isso, eu concordo com tudo que o... Eu concordo, olha como a gente está debatendo aqui. Os candidatos aqui do partido. Eu vou melhorar aqui um pouco. Vou complementar essa oração. Isso, tudo isso que o pastor falou é de extrema importância, né? Porque nós precisamos, de fato, estarmos atentos a esse aspecto da redenção, né? De saber que nós precisamos de um redentor, né? Isso também nos fala da questão das maldições. Nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus. Por isso que nós somos passíveis de receber essas maldições. E aí, como o pastor falou, esse aspecto do advento, da redenção, é justamente a nossa salvação. É a nossa saída para todos os nossos problemas, né? E aí eu vejo também mais dois aspectos em relação a essas maldições, é que em Cristo nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que se faz maldição pelo seu próprio povo, né? É isso que ele vem fazer no advento. Ele é o Redentor, mas como que ele é o Redentor? Né? Ele é o Redentor porque ele traz ele leva todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, né? Então, se estávamos falando aqui do Antigo Testamento, todas as representações dos cordeiros, dos bodes que morriam, que eram sacrificados, apontavam para Cristo Jesus. Então, ele é o sacrifício, né? Ele é o Cordeiro de Deus que carrega a maldição do seu povo. Então, ele paga o nosso pecado. Deus não deixa esse pecado impune, porque senão ele seria injusto, né? E aí Cristo paga todo esse pecado. E por último, eu pensaria também que Cristo é aquele que luta também contra o mal, né? É aquele que destrói o mal. É aquele que pisa a cabeça da serpente, como nós falamos aqui. E destrói, de fato, né? De uma vez por todas. Então, nós temos a promessa no advento também e a certeza de saber que o mal já tem o seu prazo de validade, né? Ele vai encerrar. Ele não é perpétuo, ele não é para sempre, ele vai terminar, porque Cristo já consumou a sua obra, né? E isso nos dá a garantia de que o mal será realmente retirado das nossas vidas, né? E aí aponta também para o segundo advento, né? Onde nós teremos a consumação do reino de Deus e o reino de Deus não existirá nenhum tipo de mal, né? Nenhum mal haverá ali, nem de dor, nem sofrimento, nem mesmo de tragédias e outros acontecimentos que possam nos fazer mal. É verdade. Bem, a nossa última pergunta ela tem relação com isso que nós comentamos agora. Eu creio que, inclusive, algo do que vocês já comentaram já deu uma certa resposta, mas essa pergunta, mas eu vou fazer novamente. Como vocês falaram, ao lermos o Antigo Testamento, a gente percebe, a gente consegue enxergar que o povo de Deus ele não consegue, ele não cumpre aquilo que lhe era devido no pacto que foi feito, né? Como o advento pode reverter essa situação? Interessante quando a gente observa os textos dos profetas, né? Todos os profetas escreveram em tempos muito difíceis na vida do povo de Deus, né? Especialmente resultado do pecado, né? Resultado da idolatria. Nós temos aí cativeiros, temos o próprio cativeiro babilônico lá em Jeremias 29, quando Deus comissiona Jeremias para levar uma carta ao seu povo. É muito claro quando ele diz assim, eu desterrei esse povo, né? Então não foi um acaso, não foi um erro de estratégia, não é porque a Babilônia tinha o seu poderoso exército, mas antes de tudo porque estava ali no decreto de Deus, né? No plano eterno de Deus. Então isso tudo vai causando assim uma angústia no povo, né? E o silêncio de Deus, né? Em alguns momentos, por isso a oração lá em Isaías
lá no capítulo 64, né, no verso 19, só confirma aí para mim, Thales, quando o povo diz, se fendesses os céus e descesses, né? Olha o 64, 19. Isaías? Se rasgasses os céus, né, e descesse, e a tua presença abalasse as montanhas. Então, o povo sente essa necessidade, né, da presença de Deus, né? É um povo que não pode andar de fato como se Deus estivesse em silêncio, e de fato isso é uma impressão, né? Porque Deus nunca deixa o seu povo desamparado, né? Deus está sempre atento ao que acontece com o seu povo. E esse período em que nós estamos celebrando a vinda de Jesus, nós temos os elementos próprios desse tempo, nós temos a manjedoura, de fato há um bebê nascendo, há toda essa figura maternal. Nós estamos lendo esses dias os evangelhos de Lucas, nós temos ali a aparição do anjo, a Maria, depois temos a Isabel, a Zacarias. Então todos esses eventos que são comuns, né, próprios do nascimento de Jesus, eles não representariam muito se de fato não se cumprisse em Jesus o que ele veio para fazer nesta terra, que era morrer. Então, a manjedoura, ela aponta para a cruz. Nós não comemoramos o Natal como uma festa isolada, mas uma festa que tem seu significado dentro da história da redenção, e pensamos de fato naquele menino que foi enviado ao mundo, que nasceu da Virgem Maria e que estava destinado à cruz. É muito emblemática o encontro de Simeão, né, com os pais, com Maria, José e o bebê Jesus, quando ele então toma ele nos braços, louva a Deus porque de fato cumpriu-se, né, aquela promessa de que Simeão não passaria por esta vida sem sem contemplar a salvação, mas ele fez um alerta a Maria, né? Uma espada traspassará a tua alma, já se referindo à dor que de fato ela sentiria ao ver o seu filho cravado na cruz. E nós olhamos hoje para a cruz e contemplamos ali a beleza, né, do Redentor, a sua entrega total e absoluta, para que de fato nós celebremos não só aquele primeiro Natal, mas estejamos aqui celebrando o Natal sabendo que vai haver um segundo Natal, né? Quando ele então voltará. A sua volta faz parte da história da redenção, é aguardada por todas as gerações que já vieram e será aguardada por quantas outras ainda Deus tiver reservado a vir, né? O seu retorno glorioso. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como está aqui a pergunta, né, observamos que o povo de Deus não cumpre aquilo que ele era devido no pacto, né, porque é um povo, de fato, que está sob a maldição do pecado. E Deus, que não se agrada do pecado, Deus, por vezes, pesa a sua mão sobre este povo. Mas na palavra dos profetas, as suas palavras, por mais duras que sejam, como você pega ali o livro de Isaías, de Jeremias, você tem palavras de maldição, mas você tem palavras também de esperança, né? E o povo vive sob essa esperança da vinda do Redentor. E graças a Deus que ele veio, e mesmo aquele povo que não creu na sua vinda, né? Pela graça de Deus, há um povo, há um Israel espalhado sobre toda essa terra. Nós fazemos parte desse Israel que crê que o Messias, nascido em Belém, é Jesus o Salvador. Não estamos esperando o seu primeiro advento. Sabemos que esse advento está consumado, né? Estamos esperando, sim, o seu segundo advento, o segundo Natal, quando, enfim, ele estabelecerá plenamente o seu reino e já não haverá mais luto, nem dor, nem a presença, nem sombra do pecado, nem do mal. Amém. Né, Thales? Isso. E só para complementar, em Hebreus 10, o autor, o escritor aos Hebreus, diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis
e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele deixa muito claro, né, sobre essa nova aliança. A antiga aliança, ela era uma aliança transitória. O próprio Deus sabia que o seu povo não iria cumprir essa aliança plenamente. Eles não poderiam cumprir, né? Eles estavam em queda, em pecado, então eles não conseguiriam cumprir. Por isso que Cristo veio, né? É nele a nova aliança. E nessa nova aliança, nós não agora cumprimos essa forma da lei de um modo a colocarmos a nossa salvação e esperança naquilo que nós cumprimos. Mas de fato nós temos a lei de Deus em nossos corações como forma de agradá-lo, né? E Cristo foi aquele que cumpriu. Ele é a nova aliança, né? Nós temos a nova aliança no seu sangue. Então, se na antiga aliança o próprio escritor aos Hebreus fala que ela era transitória, o próprio povo do Antigo Testamento sabia que todos os seus rituais, todos os seus sacrifícios apontavam para algo em relação ao Messias, né? E quando ele vem de uma vez por todas, o seu sangue é derramado, e não é derramado de ano em ano, né? Como acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Na Nova Aliança agora nós temos a lei de Deus gravada em nossos corações. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, através do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado de uma vez por todas. E não precisa ser derramado ano após ano de missa, né? Aqui falando como os católicos pensam, né? De missa após missa, o sangue de Jesus ser derramado, não precisa, porque de uma vez por todas ele já foi derramado e o nosso pecado já foi pago, e o próprio Cristo diz, né? Está consumado. Então nós temos essa certeza que o advento traz aí a nova aliança em Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Amém. 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 Ótimo, meus queridos, nós chegamos ao final do nosso episódio, nosso primeiro episódio sobre o advento, o período do advento, né? Nós tratamos sobre o tema da promessa, e eu gostaria de saber se vocês queriam fazer as considerações finais de vocês sobre esse tema, acrescentar mais alguma coisa, e peço para que vocês aproveitem ao final, já se despeçam dos nossos ouvintes. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes também, e louvar a Deus porque e aqui eu lembro, né, de uma expressão que diz que a tradição é a fé viva dos que já morreram, né? E o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Então resgatar de fato esses temas, né, simbólicos, mas que são ricos de um significado essencial para as nossas vidas. Então louvo a Deus pela iniciativa de Daniel e por todo o apoio que a gente recebe da nossa igreja, e podermos resgatar essa tradição que está sempre conectada com a palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui inventando moda, não estamos aqui de fato substituindo a palavra, pelo contrário, tudo isso está promovendo a palavra nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que vêm à nossa igreja, que de alguma forma nos acompanham. Então eu louvo a Deus e agradeço por participar desse momento aqui com vocês. Amém. E estimulo que vocês acompanhem os próximos episódios. Sim, é verdade. Exato. Eu também agradeço, é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e tão belo, né? Tão bonito de poder ser comentado, de poder ser proclamado. E aí eu queria finalizar só fazendo uma paráfrase aqui de João, no Apocalipse 22, 20. Aí nós podemos dizer assim: esses que estão dando testemunho aqui do advento, certamente dizem também, né? Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o advento é a lembrança do que Cristo fez, mas também nos dá a esperança de que ele virá, né? Se ele veio como o servo sofredor, aquele que padeceu por nós, agora ele vem como o Cristo vitorioso, né? Como o pastor falou, aquele que vem em glória e nos levará para a cidade celestial, a cidade eterna, a cidade do nosso Deus. Essa é a nossa esperança, e é isso que nós acreditamos e aguardamos com tanta ansiedade.
Amém. Amém. Então é isso, meus queridos irmãos. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio da série especial de podcast sobre o Advento, cujo tema desse primeiro episódio foi promessa, como vocês acabaram de escutar. Nós agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados, o pastor auxiliar de nossa igreja, o reverendo Ricardo Regis, seminarista também de nossa igreja, Thaleson Evangelista, e agradeço também a todos vocês que ouviram esse podcast. Não se esqueça de seguir a Igreja Presbiteriana na Aldeota no Spotify, no Deezer, no YouTube, e vamos juntos espalhar a notícia do Advento. Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais e continue nos acompanhando para ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Presbiteriana da Aldeota. Igreja Presbiteriana da Aldeota, 43 anos evangelizando Fortaleza.